Agora com a parte 2 do review do capítulo 1069 de One Piece, sem enrolação, nós vamos comentar sobre a origem das Akuma no Mi, como esses poderes funcionam segundo a teoria do Vegapunk e a parte final desse capítulo, porque o review ficou muito grande e decidi separar em duas partes. Então, antes do vídeo começar, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. A primeira parte desse vídeo vai estar no final desse vídeo aqui ou na tela final, então é importante que você assista esse vídeo até o final. Não esqueça da nossa lojinha, que você pode adquirir seu figure original de One Piece com frete grátis em uma compra internacional. A nossa lojinha está em Black Friday, então a Black Friday final aqui essa semana, só vai durar essa semana. Primeiro link aqui embaixo na descrição. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Enquanto a batalha do Luffy contra o Rob Lucci, os dois despertos, está acontecendo, o verdadeiro Vegapunk chega na parte central do seu laboratório e junto com os outros Mugiwaras, ele começa a admirar a forma do Luffy, que é a forma mais livre do mundo, que é a forma de Nika, a forma de um deus. Enquanto ele vê essa forma e vai explicando que não existe uma Gomu no Mi, ou que aquela forma é do deus Nika, o deus que liberta os escravos, ele também vai falando sobre a origem das Akuma no Mi. E aqui nós temos um problema, e aqui nesse vídeo eu trouxe mais questionamentos do que respostas. Até porque o Oda não dá resposta. Na verdade, ele dá uma resposta e traz 800 questionamentos a mais para que a gente possa teorizar e tentar encontrar uma resposta. Então, enquanto essa batalha está acontecendo, o verdadeiro Vegapunk começa a falar sobre a origem das Akuma no Mi. E aí a gente tem que comentar algumas coisas que são interessantes para a gente se situar e não imaginar que as coisas sejam levadas realmente ou 100% a sério, como se o Vegapunk realmente fosse uma fonte de informação absoluta e tudo que ele falar vai estar certo. Por quê? Porque primeiro ele já fala, ou na verdade ele termina sua explicação falando que tudo isso que ele falou não passa de uma teoria. Por mais que ele seja o cientista o mais brilhante, o maior cientista dentro do mundo de One Piece, ainda assim, tudo que ele explicou sobre a origem das Akuma no Mi não passa de uma teoria. E a gente pode levar que esse questionamento, ou essa afirmação, essa afirmação é verdade, porque em capítulos anteriores ele falou que estava no escuro sobre o segredo do século antigo, do reino antigo, ou do século perdido e do reino antigo, que ele não sabia, porque o governo não deixava ele pesquisar. Tudo que ele sabia foi o que ele encontrou pesquisando sobre a energia daquele robô que veio de 800 anos atrás e também de tudo que o povo de Ohara pesquisou. Então o Vegapunk ele ainda está no escuro e isso, como ele afirmou, não passa de uma teoria. Então a gente tem que levar em conta que isso que ele está falando é mais algo lúdico em relação às Akuma no Mi. É como se fosse um conto romântico sobre o que está acontecendo ou como esses poderes funcionam. Eu fiquei esperando uma parte mais científica. Ele é um cientista. Ele não deveria falar primeiro da parte lúdica, ele deveria falar primeiro da parte científica. E aí ele foi mandar que é do desejo das pessoas, que o desejo das pessoas criam as Akuma no Mi da Mãe Mar, que a Mãe Mar não gosta e por isso não quer que os usuários de Akuma no Mi nadem ou caiam no mar ou vão para o mar. Isso aí é mais lúdico, mais romântico. E eu levo isso em consideração porque o Vegapunk está no escuro. Mas cadê a parte científica? O Vegapunk não falou exatamente sobre isso. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração para fixar uma base e depois teorizar sobre o que ele vai dizer depois. Porque ele fala que as Akuma no Mi nascem do desejo ou do anseio das pessoas. Então as Akuma no Mi, elas foram criadas ou vieram para suprir uma necessidade de determinada pessoa, de determinado grupo, em relação a alguma coisa, algum elemento, algum objeto. E aí vem aquela questão do Deus da água, Deus da chuva, Deus do sol, Deus dos elementos. Se as pessoas têm fé nos elementos, em objetos, muito provavelmente existem Akuma no Mi sobre quase qualquer coisa dentro do mundo de One Piece. Não duvido que tenha uma Akuma no Mi da chuva, porque a gente viu o problema em Alabasta que faltava chuva. Então, se o anseio de um povo, de uma ilha, era por chuva, ou em algum momento foi,
Muito provavelmente foi criado uma Akuma no Mi da chuva por causa disso. E aí a gente vai se questionando sobre vários poderes e Akuma no Mi que existem dentro do mundo de One Piece. Mas aí eu queria saber que, dentro do campo científico, onde que se encaixa, por exemplo, a cópia dos poderes de Akuma no Mi que o Vegapunk faz. Se essa parte lúdica é verdade, por que quando um poder de Akuma no Mi é copiado tecnologicamente, por exemplo, por um objeto ou por uma roupa, por exemplo, as pessoas que utilizam essa roupa não são repelidas ou não são ignoradas pela mãe má? Porque a gente viu que o Yonji, por exemplo, é o Yonji? O Yonji, que é o irmão mais novo do Sanji. Ele tem, mimetiza poderes de Akuma no Mi, de guincho, alguma coisa parecida, caiu no mar, mas não teve problema nenhum. Se o Sanji com seu traje caísse no mar, também não teria problema nenhum. Onde é que o lúdico entra no científico? E aí é o ponto que eu quero levantar para vocês. Pode ser que a maioria desses pontos não façam sentido agora, mas se vocês pensarem bem, são vários questionamentos que a gente se faz com essa definição de que a Akuma no Mi nasce do desejo das outras pessoas, entendeu? É por isso que eu estou trazendo esses vários questionamentos aqui. Um outro ponto é que se o Vegapunk vai entrar no bando dos Chapéus de Palhas, muito provavelmente a parte científica ou a parte realmente verdadeira sobre a origem das Akuma no Mi, o Vegapunk ainda não sabe. Ele vai descobrir aonde? Se ele navegar com os Mugiwaras, na última ilha, quando o Rio Poneglyph for realmente formado. E a Robin contar pra gente como se deu a criação, o desenvolvimento e a destruição do reino antigo, inclusive incluindo a criação dos poderes de Akuma no Mi, porque muito provavelmente foram criados pelo povo do reino antigo, porque eles criaram essas Akuma no Mi de uma forma científica, só que acabou que ela foi passada de uma forma lúdica pra gente. E aí o Vegapunk soltou algumas frases que são bem interessantes que eu queria comentar sobre cada uma delas também. Ele fala que o desejo de todas as coisas nascem nesse mundo. Essa frase é interessante porque eu me questionei se ela se relaciona com a voz de todas as coisas. Se as Akuma no Mi nascem pelo desejo e anseio das pessoas, e seguindo essa frase, o desejo de todas as coisas nascem nesse mundo, e a gente sabe que a voz de todas as coisas é utilizada também para se comunicar com objetos, será que tem alguma coisa a ver o desejo de todas as coisas serem realizados junto com a voz de todas as coisas? E quem tem esse poder dentro do mundo de One Piece, que no caso são Luffy, Momonosuke, Roger e Oden, eles naturalmente estariam em um novo mundo? Como o Vegapunk fala um pouco mais pra frente que usuários de Akuma no Mi estão, esse é um ponto pra gente se questionar. E como eu falei, eu trouxe mais questionamentos do que respostas dentro desse vídeo. Ele também fala que as Akuma no Mi são potencial da evolução humana. Ou seja, a gente sabe que a evolução dos seres humanos acontece mediante as características mais usuais na sua vida. Por exemplo, os nossos dedos, segundo a ciência, eram todos do mesmo tamanho no início, mas à medida que a gente não foi usando o dedo mindinho, ou esse dedo aqui, ou foi utilizando cada vez menos, eles foram diminuindo e vão continuar diminuindo até desaparecer. E aí, como o ser humano utiliza mais esses 4 dedos, por exemplo, vamos ter futuramente, milhões de anos para frente, um ser humano totalmente diferente, com a cabeça maior, porque utiliza muito o cérebro, sem dentes na boca, porque cada vez tem mais ferramentas para triturar os alimentos e assim o ser humano poder digerir. Dentro do mundo de One Piece, essa evolução humana vem mediante as Akuma no Mi, que vieram do desejo dos seres humanos, dos seus anseios em determinados assuntos ou para ter determinados objetos. Ele também fala que diversos caminhos da evolução humana são as Akuma no Mi. Isso aqui meio que complementa que as Akuma no Mi são um potencial da evolução do ser humano dentro do mundo de One Piece. E aí também vem outro questionamento. Se as Akuma no Mi são o anseio ou desejo de alguma pessoa ou de um grupo, quem, por exemplo, desejaria ter a fruta da locomotiva? Quem desejaria ter a fruta da jaqueta? E por isso que eu falo que essa questão, essa definição é mais lúdica, porque se a gente levar em consideração essa definição primária, por exemplo, a gente poderia imaginar que naquele país que a Robin foi, durante o time skip, que é um país frio, muitas pessoas necessitariam de cobertores, inclusive os escravos que trabalham lá.
Então, o anseio deles poderia ser uma roupa para se agasalhar, e aí nasceu a Akuma no Mi da jaqueta, a Akuma no Mi da locomotiva para que determinadas ilhas se interliguem dentro do mundo de One Piece, e aí a gente já pode imaginar o Rocketman, ou o trem do oceano criado pelo Tom. Isso aí, essa definição lúdica, é a melhor definição para a gente entender esse conceito de início, para que a gente possa interligar várias coisas que acontecem dentro do mundo de One Piece. E também me faz lembrar de Chainsaw Man, que eu acompanhei o mangá atualmente, que lá o medo das pessoas criam demônios, e quanto mais medo você tem daquele demônio, mais forte ele é. Aqui dentro do mundo de One Piece não é com medo, é com um anseio. Mas, coincidentemente, as Akuma no Mi são frutas do diabo. E dentro de Chainsaw Man nós temos os demônios que nascem do medo das pessoas. Aqui, dos anseios. Então eu achei interessante essa interligação entre essas duas definições dentro dessas duas obras. Um outro ponto que o Vegapunk fala é que as Akuma no Mi são antinaturais. Elas são odiadas pela mãe natureza. E mais uma vez, uma definição lúdica. Cadê a física dentro disso? Não tem nada a ver com a densidade do corpo, com a mudança corporal ou alguma coisa do tipo. Por que o maior cientista do mundo ele não trouxe o conhecimento científico primeiro? Será que é porque ele ainda não tem esse conhecimento? E como eu falei, ele só vai descobrir na última ilha, ou na ilha final, com o Rio Poneglyph, que a Robin vai contar a verdadeira história. Ele também fala que os usuários de Akuma no Mi vivem em um mundo diferente. E eu te pergunto, em que sentido? Será que por eles terem um poder de Akuma no Mi, eles estão evoluídos e esse novo mundo é uma questão de potencial de dominação, por exemplo? Um usuário de Akuma no Mi como o do Flamingo pode tomar um país. Um usuário de Akuma no Mi como o Crocodile também pode tomar um país. Então será que é por meio de dominação que eles estão em um mundo diferente? Ou será que é pelo fato deles serem excluídos do mar, que torna eles seres que estão em um mundo diferente das outras pessoas? Essa questão também é bem interessante. E aqui nós temos que essa definição romântica, essa definição lúdica, ela reforça uma teoria que eu já venho comentando aqui no canal, de que todas as Akuma no Mi dentro do mundo de One Piece, elas são Zoans. Zoans de quê? Zoans de um determinado deus que adquiriu o poder de um certo objeto, elemento, e se tornou deus daquele elemento. O anseio das pessoas sobre se agasalharem criou a fruta da jaqueta. O primeiro, ou criou uma pessoa que tinha o poder de uma jaqueta. Então aquela primeira pessoa que teve esse poder da jaqueta, depois que ela morreu, esse poder foi passado para uma fruta de alguma forma. E a gente poderia considerar que aquela pessoa, aquele primeiro usuário, era um deus. Não é questão de ser um deus propriamente dito, mas ser considerado assim, que nem o Nika é, que nem o Luffy com a forma Nika é, porque ele é o libertador dos escravos e por isso ele é considerado o deus do sol. E a gente poderia imaginar que lá no passado, as pessoas que tiveram esses poderes primeiro, elas poderiam ser consideradas deuses daquele tipo de elemento. E aí, quando elas morreram, esse poder foi passado para uma fruta, no caso. E aí, todas as frutas dentro do mundo de One Piece são Zoans de um determinado deus, que não é deus propriamente dito, mas foi considerado deus daquele objeto, elemento ou animal dentro do mundo de One Piece. Essa é uma teoria que eu venho trazendo só por chute, mas não é nada embasado dentro da obra do mundo de One Piece. É mais algo para se questionar. E aí nós temos que o final do capítulo, o Sentomaru chega com os serafins. Nós temos que o trabalho de cada serafim é determinado. Ela está com o serafim do Jinbe, da Boa Hancock, do Mihawk. E ela controla, ou ele no caso, o Sentomaru, porque ele parece uma mulher, eu sempre confundo. Ele controla o serafim do Kuma também. E manda esse serafim atacar a CP0. E aí nós temos que é mostrada uma ordem de hierarquia de comando dos serafins. Primeiro tem a CP0 com as suas chaves de comando, depois vem o Sentomaru, depois vem o Vegapunk junto com os seus satélites e depois vem o Gorosei. Nessa ordem de baixo para cima nós temos a hierarquia que os serafins vão seguir dentro de uma ordem no campo de batalha. Por isso que a ordem da CP0 foi subjugada pela ordem do Sentomaru. Ele está acima da CP0. E aí nós temos que lá no topo tá os Goroseis.
E é dito dentro desse capítulo que ordens por Dendemushi não vão funcionar. O que isso significa? Significa que aqueles Goroseis, aqueles velhos, eles não são só velhos que estão ali para tomar ordem, ou para determinar ordens, ou para seguir ordens do Imu-sama. Na verdade, a gente pode imaginar que eles vão aparecer dentro do campo de batalha em algum determinado momento, porque eles são a autoridade máxima em relação aos serafins. E eles não podem dar ordens por Dendemushi. Eles têm que estar presentes no campo de batalha, porque senão o Vegapunk vai virar os serafins contra a marinha, contra o governo mundial, ou então o próprio Sentomaru pode fazer isso, e eles têm a hierarquia, ou eles estão no topo da hierarquia do comando. Então isso é interessante e pode nos dizer que os Goroseis são mais um inimigo que o Luffy vai ter que enfrentar e que eles são fortes, ou podem ser fortes, para estarem no campo de batalha. Nós também vemos a interação do Luffy com o cara do machado, que no caso é o Sentomaru. Ele não conhece o nome das outras pessoas, ou não lembra só dos Mugiwaras, e de outras pessoas é por suas características. O próprio Marco é o abacaxi, agora o Sentomaru é o cara do machado, o Rob Lucci é o cara do pombo. Então o Luffy não lembra o nome das pessoas, mas eu acho bem interessante essa interação entre eles, com o Sentomaru tendo que seguir as ordens do Vegapunk por ele ter ajudado ele no passado, ele querer o bem pro Vegapunk também, sabendo que o Vegapunk vai entrar no bando dos Chapéus de Palhas ou vai navegar com o bando dos Chapéus de Palhas, e o capítulo se encerra com o Sentomaru sendo empalado por um ataque do Rob Lucci na sua forma desperta. E aí a ordem do comando dos serafins volta para CP0. E aí nós temos um problema. Como eu falei, se o Luffy brinca em um campo de batalha, ele pode se ferir e os seus companheiros também, ou até aliados, nesse caso aqui. E aí, se o Sentomaru não conseguir dar mais ordens para os serafins, o Luffy vai ter que lidar com o Rob Lucci desperto, com o Kaku, com o Stussy e quatro serafins, até que o Vegapunk possa aparecer ali para dar uma ordem para que eles lutem contra a CP0 ou contra a Marinha, sem contar que o Kizaru tá chegando também, então a confusão vai ser generalizada. E se os spoilers dessa semana estavam mentirosos em relação ao Luffy espancar o Rob Lucci, espero que isso aconteça no próximo capítulo, porque o Luffy vai estar pistola. O Luffy vai dar pistola com o Rob Lucci. Próximo capítulo, ele tem que sentar o aço. Eu tô esperando por isso. Oda não me decepcione. Então é com esse último tópico que a gente encerra esse review. Se você ainda não assistiu a parte 1 do review do capítulo 1069, falando sobre a luta do Luffy com o Rob Lucci e o despertar das Akuma no Mi, vai estar aparecendo na tela final desse vídeo. Por enquanto, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, vai dar uma olhada na nossa lojinha, você pode importar seu figure original de One Piece com frete grátis em uma compra internacional e também com desconto da Black Friday aqui no nosso site, primeiro link aqui embaixo na descrição. Tô deixando aqui na tela final os últimos 2 vídeos aqui do canal, eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!